Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast Voz de Brasília, Política e Negócios. É um oferecimento do Winner 360, o maior instituto da América Latina de programação neurolinguística. E também nós temos hoje Voz de Brasília, o registro da nossa marca, Voz de Brasília, feito pela Ribeiro Veio Advogados. Então, você que quer registrar sua marca, não dê mole, faça logo o registro, procure a Ribeiro Veio Advogados, que é importante no início do seu negócio você já registrar a sua marca, como nós fizemos. Voz de Brasília já está registrado no INPE, tá certo? Então procura a Ribeiro Veio Advogados para fazer o registro da sua marca. E nada mais, nada menos aqui, o meu amigo de bancada, Fábio de Carvalho. Seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus e agradecer a presença desses três grandes novos empresários que passaram a assumir, de tempos para cá, as empresas criadas por seus pais, grandes empresários que tivemos desde os idos de 60, acredito eu. 58. 58, corrigindo aqui. Agradecer o Winner 360, a Paula, a meu amigo de bancada, Obrigado, George Medeiros, Obrigado. o Carlos, enfim, agradecer a todos. E aqui quero pedir e quero convidar vocês, participem conosco e traga um anúnciozinho para a gente fortalecer ainda mais esse podcast, que hoje nós já atingimos a marca de mais de 80 mil visualizações em 30 dias. Então, muito obrigado, Elcinho Cascão, Felipe Matias e Rafael Matias, por participar e nos dar grandes informações desse grupo belíssimo que vocês passam a assumir daqui para frente, tomando o lugar desses grandiosos que foram essa sociedade da Rede Cascol, Antônio Matias, Elcio Cascão, que hoje não temos a alegria de tê-lo conosco, e outros dois sócios, como o Limeira, como o Luiz. Então, que esse grupo, esses três, assumam de vez, com força total, esse grupo, que muito faz para a cidade. Não só emprego, são grandes geradores de emprego, mas em todos os segmentos da nossa sociedade. E Brasília agradece a vocês. Então, muitíssimo obrigado e prazer em tê-los aqui. Vou começar com Elcinho, que, seguindo hierarquicamente a idade, é o primeiro veio à Rede Cascol. Elcinho, conta pra gente o que foi, quando foi e por que começamos essa Rede Cascol hoje. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Jorge. Obrigado. Boa tarde, telespectadores do podcast. Felipe, Rafael. Bom, na realidade é uma história bem assim, interessante pelo seguinte. Eu nasci em Brasília, a empresa nasceu em Brasília, né? Em 58, 21 de julho de 1958, foi feito o registro do primeiro contrato social da empresa. Interessante, porque não foi registrado em Brasília, sim em Goiânia, porque Brasília não tinha cartório ainda, né? Brasília não tinha sinal inaugurado. Meu Deus. Então, nosso primeiro contrato social foi registrado em Goiânia. E, bom, a empresa veio crescendo com a cidade. Sim. E a gente vai, né, crescendo e vendo o pai trabalhando e louco para trabalhar junto com eles e tal. E meu pai sempre me disse, quando eu comecei a falar em trabalhar com ele, em torno de uns 14, 15 anos, ele falou, não, você esquece, porque nós não vamos ter sucessão nessa empresa. É uma empresa, na época eram 5 sócios, e a nossa ideia é de que, num dado momento da história, nós vamos separar ou vamos vender a empresa, ou então vamos separar a sociedade, cada um toca sua vida separadamente. E isso aí foi me dito durante uns bons 10, 15 anos. E, evidentemente, nesse caminhar, eu tentei algumas vezes começar a trabalhar com a empresa, né, com o pessoal, com o sócio do meu pai, mas realmente eles tinham essa convicção de que não teria uma condição de hereditariedade. Pode continuar, assim. Bom, o que aconteceu? Evidentemente, eu me formei, comecei a trabalhar. Claro, eu tinha que começar a tocar minha vida, já que a perspectiva que a gente tinha era de não ter realmente um lugar na empresa.
Então comecei a fazer, eu tive uma pequena consultora, mexi com uma loja de informática, quando com meus quase 30 anos, meu pai me chama, Olha aí. dizendo que eles iriam fazer um teste, né? E a gente, nós resolvemos aqui na sociedade testar essa questão da gente tentar fazer uma continuidade da empresa. E aí foi, eu entrei na empresa, fui o primeiro, por quê? Porque, na verdade, eu era o mais velho dos 5 sócios na época. Eu era o mais velho de todos. Sim. E eu, então, fui meio que uma porta de entrada para a nova geração, né? Então, Uma realmente... pergunta, só sim. te cortando dentro disso aí. Você, que é o mais velho dos filhos, dos herdeiros da Cascol, você se lembra como foi, e conhece a história de como foi o começo disso? Por que os 5 sócios? Você sabe disso? Sei. Sabe dessa história? Sei. Por favor, conte para a gente. Bom, quando a empresa foi iniciada, meu pai saiu da Força Aérea Brasileira, deu baixa na Força Aérea, porque ele ouviu falar em Brasília, sentiu que aqui era o lugar dele viver e acabou realmente abandonando a carreira militar e veio para Brasília, meio assim, sem saber o que ia Sim. fazer. Chegando em Brasília, ele enxergou que tinha olhou alguns negócios e tudo e viu que tinha um posto de gasolina fechado. Naquela época eram 3 postos na Cidade Livre, hoje o Núcleo Bandeirante, e esse posto estava à venda. Então meu pai viu aquilo ali, voltou para Goiânia, morava com a família dele em Goiânia, e disse ao meu avô que tinha vontade de tocar esse negócio, né? E aí nessa hora meu avô emprestou o dinheiro para ele, estou contando rapidamente só para a gente... E ele comprou esse posto, né? E, evidentemente, como era uma empresa limitada, ele tinha que ter um sócio. Naquela época, meu pai colocou a irmã dele, uma pequena participação, exatamente para ter o limitada, né? A autopostificação limitada. Então, a empresa iniciou aí. Ele veio para cá solteiro ainda, namorava minha mãe, mas veio solteiro. E ele disse o seguinte, que naquela época não era brincadeira, não. O negócio aqui era pesado. Eu vi uma reportagem dele assim, falando que o cara tinha que ser doido para vir para cá, para o Brasil, que nem gasolina tinha aqui, cara. Pois é, não tinha mesmo. Nem gasolina, cara. Tinha que ser louco mesmo. E assim, você imagina o seguinte, é uma mão de obra escassíssima, né? Porque quem estava vindo para cá era para trabalhar na construção civil. Sim. Então, para você arranjar um funcionário, alguma coisa no posto, era muito difícil. Então, ele praticamente trabalhava 24 horas, porque não tinha horário. O posto funcionava 24 horas, sim, ele sozinho dentro do posto. Então, se aparecesse o caminhão às 4 horas da manhã para abastecer, ele tinha que acordar e ir lá e abastecer, não tinha outra solução. Nessa história, ele até conta o seguinte, que ele falou assim, quer saber de uma coisa? E ele namorando com a minha mãe, falou assim, quer saber, eu vou pedir minha mulher em casamento, minha namorada em casamento, eu não vou estar sozinho isso aqui, não. Voltou para Goiânia, pediu minha mãe em casamento, casou, namorou, noivou e casou em 8 meses, para vocês terem ideia. Olha aí, cara, então foi muito rápido, exatamente para... Aí vieram os dois para cá. Então, minha mãe conta exatamente isso, de que meu pai trabalhava o dia inteiro, quando chegava à noite, ele para descansar um pouco, ela ficava na sala de venda ali meio dormindo um pouquinho, quando chegava algum cliente, ela chamava meu pai para atender. E interessante que nessa época, já ainda no comecinho, apareceu um rapazinho, uns 16, 17 anos, chamava-se Antônio Matias, e quis trabalhar com meu pai. Meu pai pegou ele, vamos trabalhar juntos. Você fica falando isso, 16, 17 anos. Não naquela época? Pois é. A gente vai fazer conta. Eita. E o Antônio, então, começa com meu pai nessa jornada, trabalhando com meu pai, junto com meu pai e tudo. E aí entra um sócio, alguns sócios entraram na empresa do Rio de Janeiro e tudo. E a sociedade mesmo, que durou, foi quando o Afonso veio para Brasília, propondo uma sociedade com meu pai, já inaugurando os postos em Brasília no 306 Sul, já tinha o 105 Sul. Então, eles vieram a uma proposição de sociedade, então entrou o Afonso e trouxe o Luiz Imbroise. Então, ficaram meu pai, o Antônio, o Afonso e o Luiz Imbroise como sócios. Depois houve uma mexida nessa sociedade com um outro companheiro do meu pai, que era não sei se era Catanduva, esqueci o nome. Bom, não interessa. Na realidade, o que aconteceu? Num dado momento, meu pai achava que o ramo de lubrificantes em Brasília era um ramo muito promissor. Sim. Tinha uma
assim, uma venda muito expressiva, porque como Brasília estava sendo construída e as forças militares consumiam muito óleo lubrificante com as máquinas e tudo mais, porque estava todo mundo ajudando o presidente Juscelino A própria na construção. construção de Brasília Estava consumindo absurdo, né? Era absurdo. E meu pai, então, fez essa proposta aos sócios dele para montar o que a gente chamou de, foi chamado na época de Lubrificantes Cascão Limitada. Era uma empresa distribuidora de óleo de combustível. Se tornou, na época, a maior revendedora Castrol do Brasil. Olha isso. De tanto óleo que eles vendiam. Nessa proposição, esses sócios não quiseram entrar na empresa. E aí, meu pai falou assim, bom, já que vocês não querem mexer, eu saio dos postos de gasolina e vou montar uma empresa de lubrificante e vou tocar minha vida. E assim foi feito. Ele vendeu a parte dele do lubrificante e nessa hora, meu pai pega o Antônio e fala assim, Antônio, você vai ser meu sócio. Porque o Antônio falou assim, eu vou aonde o senhor for. Né? O Antônio sempre foi o cara assim, aguerrido com meu pai, era muito fiel a meu pai. E então, assim, aí foi quando o Antônio entrou de sociedade no Lubrificante Cascão com meu pai e os dois tocaram essa empresa e ela explodiu no Brasil. Vendia mais do que... Você contar um pouquinho mais depois, Mas vamos ouvir agora os novos que passaram a participar da empresa. Então, Rafael Matias, conta pra gente um pouquinho. Eu sei que você é muito novo, um pouco mais novo do que Elcinho e muito mais novo do que eu, mas você conhece porque seu pai deve contar muito essas histórias, que são histórias verdadeiras, que são muito assim, boas para quem conhece, para quem vive, para quem vê essas figuras que nós tivemos a oportunidade de conviver com eles. O Elcinho perdeu o pai, agora tem 2 meses, né, Elcinho? 2 meses. Uma pena para a gente e tal. Mas você ainda tem o Antônio Matias, está aí participando de tudo com a cidade, está sempre com a gente. É uma maravilha. Aí, né? Nosso professor. Então, conta para a gente um pouquinho o que você sabe, o que você aprendeu com tudo isso, por favor. A gente teve muito privilégio de conviver com eles, que foram pessoas que realmente saíram do nada, né? E pela luta, trabalho, honestidade, dedicação, chegaram onde chegaram, né? Então, você vê que eles passaram por diversos segmentos, né? E realmente a paixão deles foi o combustível. E até hoje, né? Tanto é que a gente diversificou cada família teve uma diversificação de ramo de atividade, né? Mas os sócios fundadores mesmo, a paixão mesmo é o combustível. Impressionante. Você fala, pô, mas a Cascol que vocês têm que olhar, que vocês têm que ver, que vocês têm que cuidar, vocês estão... Há poucos dias eu perguntei ao seu pai, Toninho, estou com vontade de comprar um poço. Ele falou, não faz isso não, isso não presta dinheiro. Que coisa impressionante, rapaz. O cara ganha dinheiro pra caramba. Só que é para ele, né? Mas é brincadeira, eu brinco muito com seu pai, que eu tenho Mas é um ramo que tem uma margem muito apertada, né? Então a pessoa tem que ter uma otimização muito grande de controle de gastos e tal. Então isso... eles tiveram muita sorte de ter o Dr. Luiz, né? Que ele realmente segurava bastante. Não existia nem Excel na época, ele já tinha essa planilha de... No lápis, na caneta ali. Caneta, impressionante. Até que esse modelo que ele criou, a gente segue até hoje, né? Que legal. E mesmo, diversas empresas, a Lynx, a TOTS e tal, o sistema delas de posto de gasolina é muito inspirado na nossa, que eles foram lá na empresa e ficaram impressionados com o jeito que a gente fechava o combustível, que é difícil você mensurar e tudo. A gente foi atrás do que tinha de mais avançado nessa questão de medição, né? Na época era... como é que era? A gente chama de LIC, depois foi para o Telemed, depois aí viemos para o Vederhut, né, que é o eletrônico. O Vederhut é multinacional, né? O sistema de medição. Sim. Então, é fechado, a cada minuto é fechado o caixa da empresa. Olha só. Sabendo que entrou até o dinheiro hoje em dia é fechado online. E o frentista pega o seu dinheiro, já bota no cofre eletrônico, já entra no nosso sistema, ele vai um assaltante no posto lá, o cara vai assaltar ele, só está com papel dentro do bolso. Que ele já depositou no cofre eletrônico. Já está no cofre. Já está com aquele dinheiro, já é do banco. Que loucura, já entra rapaz. no D0 na nossa conta, o banco já utiliza, passa o carro forte lá, já leva para outra. Então, uma otimização de processo assim muito grande. E por sorte hoje também,
o consumo em espécie, dinheiro é muito pequeno, né? Hoje acho que, Mas acho que é na ninguém periferia, né, que ainda gira um pouco ainda mais de dinheiro. que é vendo Mas Bolsa no, Família, certamente, né? Pois é, mas o forte mesmo é cartão de crédito, o Pix entrou muito forte também, né? Débito. O Pix Isso está foi. crescimento exponencial no Pix. Muito legal. Bom, Felipe Matias. Felipe Matias, a gente já é sabido que ele vem assumindo, ele não quis ficar diretamente ligado ao combustível, né? Ele quer ficar numa área assim mais forte do setor, que é a área de construção civil. É isso, Felipe? Conta um pouquinho para a gente, Felipe. Quando, por quê e como começou isso na sua? Eu sei que vocês já nasceram com empreendedorismo latente, né? E é bonito a gente ver. Eu gosto muito da juventude. Eu sempre digo nas minhas palestras, nas minhas conversas, que eu sou louco pelos jovens, pelo que o jovem faz, até porque eu sou um velho, mas sempre fiz muito como jovem, e as mulheres, né, que hoje estão comandando. A gente tem experiências aí brilhantes do lado feminino, tomando conta do mercado mesmo e a cada dia crescendo. Então, conta um pouquinho como isso começou em você, tão jovem já à frente de grandes negócios, de grandes empresas. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeado. Obrigado Jorge, pela presença. Fábio, Rafael, sim. É uma felicidade mesmo estar aqui. O Fábio de Carvalho tem uma história muito forte com a nossa Que família. legal. Eu acho que a única pessoa que até hoje eu chamo de tio é ele. Olha Eu chamo só. de tio Fábio. Que legal. O filho dele, Fabrício, é um dos nossos melhores amigos, morou na nossa rua. Que Então, legal. assim, a gente tem uma relação muito boa. E a gente admira muito, viu, Fábio, como empresário. Poxa, muito Sempre obrigado. deu muitas reviravoltas na sua vida e hoje em dia está dando show. Resiliência, né? Resiliente. Parabéns pela sua Muito história. obrigado. Obrigado. Vindo de vocês, então, mas a história é engraçada. Eu até esses dias brinquei com o Fabrício. Falei, meu filho, você me puxou muito no gasto. Mas você não está me puxando no ganhar. Não. Porque eu sempre soube ganhar. Sempre. Passei por vários problemas, até porque minha vida sempre foi muito atribulada, muito cheia de altos e baixos, casamento demais, essa coisa toda. Mas eu disse para ele, falei, olha, você tem que me puxar um pouquinho agora no ganhar, porque gastar é bom, e a gente sabe mesmo. E ele sabe, aprendeu. Se Fez certinho, mais- pai. né? Mas, e aí fico muito alegre de receber um elogio desse de você. Sim, eu trato vocês também como filhos, né? Tem você, Cristiano Araújo, eu até brinco. Puxa, são meus filhos, porque é como se fosse, né? Muito obrigado. E aí a gente aprende isso muito com meu pai também. O Fábio sempre fala, olha, meu filho, ganhar não é difícil. Difícil é salvar. Sim. Verdade. Você tem que segurar o máximo que você puder, porque ganhar dinheiro não é difícil. Agora você Segurar é difícil. Então, a gente começou desde pequeno a esse lado um pouco mais empreendedor, mais ou menos ali também na cidade ali, 16, 17 anos, ele sempre nos incentivando. E quando a gente fez mais ou menos 8 anos, ele falou, eu queria que vocês, com essa política que o Elcinho falou, né, de não poder entrar na empresa, a gente chegou a fazer um estágio lá, ficamos um tempo aprendendo bastante. Ele falou, acho que agora vocês têm que tocar a vida de vocês. E eu vou dar o primeiro empurrão para vocês, que é uma área que eu já estou atuando há algum tempo, que é na área de construção civil. E aí a gente começou a fazer isso. Em 2001 a gente montou nossa própria empresa, chama Construpetra, já também com 23 anos. E a gente começou fazendo condomínios residenciais no Parkway. A gente comprava a terra crua, fazia a divisão dos lotes e vendia. Sim. E em paralelo também ele sempre nos deu a lição de falar o seguinte, ó, você tem que sempre fazer um prédio para guardar por ano. Esse é o mínimo que vocês têm que fazer. E aí, em paralelo, a gente ia fazendo isso. A gente ia construindo para poder fazer a locação. E a gente veio fazendo isso nos últimos 23, 24 anos. Chegou um momento que Rafael e a gente trabalhava junto, né? A gente foi vários anos junto. E aí acabou que ele foi assumir essa parte de combustível lá junto com o meu pai. Meu pai foi para o conselho, entrou para diretor. Então, assim, a gente sempre foi incentivado. No começo também, quando a gente começou a vida, ele sempre falava só, vocês têm que comprar e vender. Então, eu quero que vocês tentem alguma coisa. A gente chegou a montar também uma importadora e trabalhamos muito tempo durante essa importadora. Foi um negócio interessante para a gente na época, mas por problema societário a gente acabou vendendo essa parte para o outro sócio. Mas foi um aprendizado também, foi bem interessante.
Então, essa veia empreendedora sempre teve assim com a gente, sabe? Legal. Sempre incentivada por ele. E até hoje estamos aí. A gente está nessa área de construção civil, eu estou pegando essa parte que é uma parte que a gente gosta muito. E, assim, temos muito prazer no que a gente trabalha. Você está focado na construção civil, né? Porque tem outras empresas também, e aí vem com o Rafael, é isso? Na verdade, o Felipe, Passar pra cá. O Felipe, como ele está com esse conhecimento todo da parte imobiliária, ele nos ajuda, principalmente, por exemplo, a Synergy, uma empresa que o grupo tem, de energia, né? Então, a gente faz essa parte de locação de equipamentos, né? Que energia, tá? Sim. Tem um desconto na conta, pessoas. Energia solar, Rafael? Energia fotovoltaica. Fotovoltaica, legal. Energia limpa, né? Sim. De carbono para as empresas. A gente faz um selo para todas as empresas que trabalham com a gente. Que legal. Um selo de energia limpa. Então, o Felipe nos ajuda a prospectar essas áreas, né? Sim. E depois a gente faz esse desenvolvimento dos projetos, dessa E geração. isso aqui tudo em Brasília, né? Tudo Distrito Que Federal. maravilha. Tudo Distrito Que Federal. maravilha. Então, ainda tem Vocês- essa característica que o sócio, o seu Elcio, principalmente o seu Elcio, meu pai, eles falavam assim, você vai comprar um parafuso, se em Compra Goiânia aqui. estiver mais barato, até 10%, compre em Brasília. Até porque o dinheiro vai ficar aqui, Sim. o cara vai lavar o carro, ele vai A economia vai girar aqui, né, a cara? economia vai girar Dinheiro aqui. gira. Vai girar é aqui. impressionante. Então a gente tem essa cultura de tudo que a gente ganha, reinveste aqui no Distrito Federal, né? Às vezes chegam nos negócios para a gente em outros estados, até atraentes, mas a gente fala, pô, a gente nasceu aqui, e eles falam um negócio muito bacana, que eles falam assim, pô, essa cidade nos proporcionou isso, então a gente quer que Devolver, nós e vocês devolvam isso para a cidade. Então tudo que a gente faz para ajudar a Brasília, a gente faz. Tá bom? Que Então, maravilha. por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, todo posto de combustível, eles não cuidavam só do posto, eles cuidavam de todo o meio-fio, pelo menos uns 100 metros para a direita, para a esquerda, pintar os meio-fios, cortar uma grama. Tudo muito bem Principalmente cuidado. Os governos que não cuidavam muito dessa parte de jardim, essas coisas, eles cortavam o grama na frente, pintavam os muros atrás. Então, a comunidade, perto dos nossos novos comerciais, eles gostavam muito dessas atitudes, né? A parte de doação de alimentos, doação de brinquedos, doação de agasalho, tudo foi recorde Brasil. Doação de sangue, até hoje, a gente diminuiu muito essa parte, depois que teve essa parte de sucessão na empresa, a gente diminuiu muito essa parte desses trabalhos sociais, né? Sim. Que a gente está retomando, mas, por exemplo, no Hemocentro, a gente ainda é o maior doador do Hemocentro. Né? Que maravilha. Coisa boa. Eles fazem campanhas lá na empresa, sempre tem uma demanda grande de algum tipo sanguíneo, a gente vai, faz propaganda. E isso você vê que gera um custo para a empresa, mas é um retorno muito alto. Sim, sim. Vocês, e isso veio muito pelo seu pai, que eu me lembro, a livraria, não, né? A biblioteca. Biblioteca. Né? Casa do Biblioteca Saber. Casa do Saber. Como é que chama? Casa do Saber. Casa do Saber. Que foi, assim, uma coisa assim, muito Marcante. publicitada por todos, todo mundo elogiando e tal. Isso continua? Vocês assumindo? Na verdade, a gente repassou isso aí para a Carmen, né, que era uma das idealizadoras do projeto, né? Ela continuou tocando com maestria. Então foram feitas 186, né? Bibliotecas. 186 Olha Honradas. só. Caramba. Pois é, isso Brasília. tinha que ser mais Na propagado, verdade, né? eles nunca quiseram. Eles faziam para Brasília. Eles não queriam ficar. Nunca foi gasto um centavo de mídia. Nunca, zero. E eles Nunca nunca foi quiseram nunca que quiseram fizessem. aparecer essas coisas. Você fala em propagação da Porque eu achei ação. interessante, não é nem puxando para eles mesmo, é para o público mesmo saber Aham. que nós temos de empresários de postos de gasolina 185 bibliotecas no Distrito Montadas. Federal. Fábio, Não é isso? nenhum governo faz isso. Pois é. Nenhum governo faz É isso. que nossa empresa foi Faz algo. homenageada pelo José Sarney, na época que ele era presidente do Senado. Ele fez uma homenagem para a nossa empresa falando exatamente Olha. isso. Que o Brasil não tinha feito nenhuma ação que ele conhecesse Sim. de tamanho e magnitude e tal. Se você conseguir inaugurar Olha, é 187 muita coisa. de bibliotecas, não é brincadeira. Não é não. Tem uma E retirada tudo da com empresa. doação, não foi nada, era tudo doado pela própria população de Brasília. Então, Olha, acho que Loucura, a né, gente- assim? Parabéns. Né? Uma pergunta dentro disso aí. Hoje nós estamos no mundo tecnológico.
Até o velhinho aqui já está entendendo um pouquinho de tecnologia. Aí eu te pergunto, hoje, dificilmente um jovem ou uma criança até um pouquinho mais, pega um livro para ler, correto? É. Mas ele pega o celular e vê brinquedinhos e tal. A minha pergunta, vocês e a biblioteca está se preparando para isso, para esse crescimento? Já vem fazendo Na também? verdade, toda a biblioteca que a gente fazia, a gente deixava um computador montado Já com dentro da biblioteca. internet na biblioteca. Então, já preparando esse jovem para esse mercado E, digital. e as bibliotecas, na sua maioria, foram montadas dentro de escolas públicas ou escolas Sim. rurais, né? Ou A que nossa já ideia era existiam e foram Isso. estavam abandonados. Então, tinham bibliotecas abandonadas em escolas, por exemplo, a gente ia lá e revitalizava ela inteira, inclusive o maravilha. próprio prédio, né? O próprio imóvel. Olha, é um projeto belíssimo. Nossa, assim, sensacional. né? É. De coisa. Mas eles não Lindo. queriam saber de divulgar Pô, isso, mas não. eles, mais velhos, não queriam, não quiseram saber. Mas vocês, mais jovens, podem. Não, claro, Né? claro. Podem, não é tirar proveito. Quando eu digo propagar, não é tirar proveito para si, não. Entendeu? É mostrar ao público quem são vocês. Né? É. Ah, são só vendedores de gasolina, são ricos? Não. Eles são também grandes empregadores e grandes beneficiários da população com vários programas sociais. Fabio, eu acho que tinha que montar, era um museu para eles. Você não tem noção, tanta gente foi beneficiada Sim. desse tipo de coisa, de carta que eles recebiam, assim, ó, passei no concurso, mudou minha família Que inteira, maravilha, viu? montou uma biblioteca dessa num presídio, a pessoa leu um livro, mudou a vida dela, pessoa- na hora que ela saiu, ela se reintegrou com a sociedade, ó, por conta daquele livro que eu li naquela biblioteca, mudou minha vida. Então, tem, assim, histórias assim... Maravilha. assim, Olha que história, viu? Pois é, Que história. Vocês me desculpem, vocês jovens, tem que assumir isso e botar para frente. Agora, biblioteca, agora onde é que tiver posto de gasolina. Veja a nossa biblioteca e tal. Então, acho que tem que ser alguma coisa assim, bem agressiva para mostrar à população que vocês são pessoas do bem, que vocês vieram. Isso que você disse, a gente, tudo nosso está no Distrito Federal, isso é uma coisa impressionante para todo mundo, entendeu? Qualquer empresário que tenha isso, eu admiro muito o meu amigo Paulo Otávio, que sempre teve os seus negócios voltados. Talvez por isso seja ele o homem mais rico do Distrito Federal, na minha avaliação. Que ele focou tudo dele no Distrito Federal. Ele nunca teve uma empresa fora, e acho que uma vez em Goiânia, até tive com ele nessa época, ele tentou montar lá, foi acho que uma experiência, ele nunca mais quis sair de Brasília. Então, parabéns a vocês, Parabéns a mesmo. esse grupo maravilhoso, e que vocês, Felipe, você é o caçula, você, Rafael, Elcinho, você me diz sua idade, você já tem um filho também já caminhando para isso? Como é que... Eu não conheço os seus filhos. Como é que são? Está vindo já a geração... Na realidade, a Cascol, ela com seus 66 anos de idade, já entrou na terceira geração. Eu já estou no conselho, você tem ideia. Meu filho entrou no meu lugar. A Valéria, filha do Limeira, também, que estava na nossa diretoria, que era junto com o Rafael também, foi para o conselho. Então está o Pedro hoje no lugar dela. Então nós já temos, dos 4 sócios, nós já temos 2 na terceira geração, para você ter ideia. Que maravilha. E isso porque os 4 ou 5 primeiros achavam que isso não ia durar. Hã? Exatamente. Então, a única coisa que eles erraram foi isso. Foi. Porque na matéria de ganhar, eles foram campeões. Né? Isso não E tem de formar bons gestores também, né, Fábio? Formar bons gestores, né? Você vê a terceira geração Sim. lá, maravilha. Pô. Isso é. Assim, eu tenho uma pergunta para você. Hoje nós estamos passando por uma transição energética muito forte, até mesmo aqui no Brasil, né? Que é a questão dos carros elétricos. Como o setor de pós de combustíveis, perguntar para todos aqui, que está passando por isso? É bom para o nosso país, não é? Como é que está passando por essa situação? Na minha opinião, né, acho que isso é uma coisa bem assim, pessoal, pelo seguinte, é uma transição muito nova, né? Quando Sim. você fala em carro elétrico, é uma solução que estão dando, de uma certa forma, goela abaixo. Sim. Porque você tem vários modelos energéticos, por exemplo, o híbrido, que na minha opinião vai ser o futuro. É o futuro, não né? vai ser o É o carro futuro. elétrico, vai ser o carro híbrido.
E você tem hidrogênio, você tem energia solar, você tem um monte de soluções aí que estão vindo aí e que ninguém fala nisso. Só que você tem um poderio econômico mundial, não vamos falar em caso de China, por exemplo, que eles sabem fazer carro elétrico, sabem como é que é o preço e entram no mercado, como eu disse, goela abaixo. Não acredito no carro elétrico puro. Então, assim, e no Brasil, principalmente no nosso país, que apesar de nós termos a parte do petróleo, Petrobras, Sim. produzindo petróleo, que todo mundo fala que é uma coisa ruim para o mundo, que não é. Na realidade, só se pensa no combustível, mas você tem muitas coisas variáveis no petróleo. Mas você também tem o álcool. Então, assim, se você pensar num carro híbrido, por exemplo, ele sendo elétrico e há álcool, é um carro totalmente ecológico. Sim. E nós temos esse modelo energético do Brasil, um produto produzido aqui, sem nenhum dólar investido, maquinário, mão de obra, terra, tudo é nosso, Olha 100% nosso. Então, assim, eu acredito muito a transição energética vai existir. Vai existir, ela não tem acontecer, jeito. Não tenha dúvida. Tem jeito. Acho que não vai ser pelo carro elétrico. Sim. Eu acho que vão vir novas tecnologias aí. O híbrido, eu acho que vai ser um carro-chefe. E vai vir hidrogênio também. O hidrogênio é um senhor combustível. Então, acho que é por aí. Posto de gasolina vai existir? Vai continuar existindo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Maravilha. Eu não tenho muito medo dessa vinda do carro elétrico tão rápido como está vindo. Eu te confesso que eu acho assustador. Eu, hoje, não compraria um carro elétrico definitivamente. Fábio, não é você e a gente ouve isso demais hoje, tá? Houve aquela onda, aquela coisa do começo ali, todo mundo, que legal, não sei o quê. Então, só que hoje o pessoal já está vendo que não é bem isso. Não é isso, né? Não é bem desse jeito. A economia que você tem do combustível, ela transforma em custo no revenda, né? Fora que a gente está no país continental. A gente tem que lembrar que você, por exemplo, da Brasília a São Paulo, que estamos falando de uma metade do país, você rodou 1.000 quilômetros. Sim. Então, hoje tem muito poucos carros no Brasil que possa rodar com essa autonomia. Né? Então, você limita muito o carro elétrico para a cidade, né? Se você tiver um carro elétrico, você vai ter que ter um carro a combustão para você viajar. Verdade. Esse carro elétrico, para você viajar, vai ser complicado. Então, você tem um monte de limitações aí. E as pessoas estão começando a enxergar isso. Na realidade, a gente esteve na Noruega e conversando com o pessoal lá, o pessoal falou assim, não, aqui na Noruega, porque assim, a gente imagina como Noruega como um país 100% elétrico, né? Não tem nada disso. Todas as casas na Noruega, o cara tem um carro elétrico que anda realmente na cidade, você só vê carro elétrico. Mas aí eu fui perguntando sobre o carro a combustão, eu falei, não, de maneira nenhuma, todas as casas têm um carro a combustão. Olha só. Mas por quê? Não, porque quando a gente vai viajar, a gente nunca viaja de carro elétrico. E a Noruega é desse tamanhozinho. Pequena. Então você imagina, dentro da Noruega, com toda aquela informação, né, com atitude de ecologia e tudo mais, mas na casa de cada norueguês tem um carro a combustão para viajar. Sim. Então realmente você vê que não é a solução ainda, né? E o Brasil, que é continental, você tem estradas que você anda 400 quilômetros sem ver nada, não vê nada, nem posto, não vê nada. Então, é verdade, é verdade. complicado. É isso mesmo. Eu fiz muito isso quando morei no Tocantins, em Araguaína, né? Fica aqui de carro a 1.250 quilômetros. Aí, ó. Cara, e eu na época tinha um Opala 400 e foi exatamente na entrada do combustível do álcool. O carro andava 200 quilômetros, tinha que abastecer. Ele dava 3 quilômetros por litro. Nossa, é um absurdo. Então você gastava mais tempo abastecendo o carro do que andando. Que é o problema do carro elétrico. Você para abastecer o carro elétrico, você fica 5 horas lá esperando. A bomba, a gente vê lá, as bombas mais rápidas do mundo é meia hora. Olha isso. Vai de Bomba rápida. 0 a 80%. Se for dar 100%, então é 45, 50 minutos. É muito tempo. É muito tempo. Mas, aí vocês foram para a Noruega justamente para aprender novas tecnologias, não? Uma viagem da Ipiranga, Sim. por eles, e a gente reparou, quando a gente estava no meio da cidade, a gente falou, mas aqui só tem carro elétrico. Aí você conversando com uma pessoa que morava lá, e falou, não, todo mundo tem um carro a combustão para viajar. Porque lá dentro da cidade tem a questão de imposto, né? Sim. Que você com carro elétrico você não paga certos impostos e tal, só que você tem que rodar só ali, né? É um país totalmente verde, né? Ele é bem verde, Mas é um dos maiores produtores do petróleo, Sim. apesar de tudo, é um dos maiores produtores de petróleo.
E tem isso aí, tem essas coisas que a gente não lê, não Sim. vê, ninguém fala, né? Mas Os Estados Unidos, eles falam muito abertamente que eles têm essa rixa com a China, que a China bota esse gás todo no carro elétrico, porque a China não tem petróleo, né? Então ela tem que arrumar outra fonte de energia, né? Tem que buscar solução para o problema. Buscar o problema, né? O problema dela é que ela tá à mercê de outros países, né? Então ela viu no carro elétrico uma solução para ela voltar a ter uma dominação forte, né? Então muitos países botaram barreiras, né? Sim, sim. Você conhece um percentual de carro elétrico na China hoje, não? O que representa não, isso eu não lá? tenho esse percentual, não. A única coisa que eu sei é que alguns centros na China, algumas cidades grandes, já está sendo proibido o carro a combustão a andar nesses centros. Sim. Motocicletas, por exemplo. Motocicletas, eu acho que até 250 cilindradas não pode ser mais fabricadas na China. Tem que ser Olha só, elétrica. elétrica. Então tem algumas coisas que eles já estão fazendo, mas eu acho que também vai muito por causa de poluição, tem um monte de coisa aí. Não é só Sim. por conta do carro elétrico, né? China tem problema de Problema de todo é lugar. É muita gente, né? É gente Muita demais. respiração ali já é um problema. Para você ter ideia, a gente esteve na China e eu entrei no hotel, me assustei quando eu fechei a porta, 2 máscaras aquelas de poluição Sim. penduradas na porta. E que coisa esquisita é essa, né? Aí fui ler lá. Aí falou assim, ó, quando der o alerta, quando a cidade dá o alerta, Bota- você tem que bota sair a com máscara. máscara. Obrigatoriamente Meu tem que Deus sair do com a máscara. Então o negócio realmente Nosso bem país complicado. é maravilhoso, né? Nosso Nosso país é um país é negócio, né? maravilhoso. Isso aqui é um paraíso, né? É. Ô, Rafael, Felipe, e a questão dos imóveis aqui em Brasília, a gente percebe que o mercado econômico aqui em Brasília está aumentando muito, né? Valorizando demais os imóveis aqui em Brasília. E como você está contribuindo aqui para essa construção dos novos imóveis aqui na nossa cidade? É uma coisa que a gente sempre fala na nossa empresa, a gente é focado em locação de imóveis comerciais. Sim, E a gente sempre fala isso, que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, a gente normalmente quer entregar uma coisa de qualidade, né, para a pessoa. Verdade. Porque a gente sabe qual vai ser o momento que ela vai estar passando ali, sei lá, 12 horas da vida dela. Verdade. Então, a gente costuma entregar coisa de qualidade. A gente vê esse mercado como crescente, ele não para de crescer. Brasília é muito limitada por questões fundiárias. Tem a Terra Cabo, que é a dona da maioria das terras. Então, ela vai soltando à medida que ela quer. E isso é uma coisa que vem lá de trás, né? Quando Sim. o Juscelino foi criar Brasília não tem petróleo, não tem riqueza. Verdade. Então, o que ele pensou, vamos vender as terras, né? Foi realmente uma coisa muito inteligente, né? Que a Sim. gente tem terra para vender há mais de 200 anos. verdade. Vai soltar devagarinho. E querendo ou não, acaba controlando um pouco esse mercado, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para crescer, tem vários excelentes aí no Noroeste, Guarani, Jockey Club. E a gente tenta sempre acompanhar. Toda vez que tem uma cidade nova, a gente está ali Assim, fazendo alguma coisa, contribuindo. É igual a Rafa falou, a gente nunca fica na propriedade, a gente sempre tenta fazer alguma coisa em volta. Sim. Parada de ônibus, a gente costuma colocar também, legal. vagas, sempre pintura. E assim, nunca foca ali, porque a gente pensa como cidade, Sim, entendeu? sim. Não pensa como empreendimento. E igual o Rafael falou, né, que o dinheiro fica aqui também, né? As pessoas gostem de morar aqui, queiram viver Economia. aqui, né, Fábio? Da economia. A economia. Brasília tem uma valorização surpreendente em tudo que a gente faz. Acho que Brasília não tem nada que você comece, eu não tenho lembrança, que você comece de errado. Né? É. Pode levar até um tempinho a mais, mas não tem jeito de dar errado. Verdade. Como dizia meu pai, você pode atirar em qualquer lugar em Brasília que você vai acertar. Não tem conversa. Não tem. É o que você falou, pode até demorar um pouquinho, Sim, mas sim, vai mas vir vai mesmo. vai acertar. Ó, você não conhece. Eu às vezes, tinha um amigo de sindicato que a gente brigava muito, porque ele chegava, a gente cuidando, na época dos incentivos fiscais para Brasília, para o meu setor, que é o setor atacadista e tal, e ele era varejista, mas tinha um atacado menor. Então ele ficava brigando comigo, disse, não, tal, tá brigando mesmo. Eu disse, não, estou defendendo o meu setor, não estou brigando com você e tal. Esse amigo ficou meu inimigo porque eu defendia um setor, eu queria o melhor para cá e realmente nós fizemos. O setor atacadista distribuidor de Brasília hoje é um dos mais fortes do Brasil. Passou, inclusive, o combustível sempre foi o maior arrecadador aqui. Olha isso. E nós passamos. Passou já, né? Num período, eu me lembro que eu acompanhava isso para e passo, a gente arrecadava 22%
que postos de gasolina e combustível estava em 19%. Olha Hoje isso. acho que é mais. Hoje acho que deu que o petróleo subiu muito, essa coisa toda, né? Mas isso foi bom para cá. E falando nisso, eu estou com um projeto de um centro para o Distrito Federal, para atacar distribuidor, aí como um todo. Antes eu tentei fazer para o meu setor, atacar distribuidor de alimentação, higiene e limpeza, e agora eu estou com esse polo, é um polo de desenvolvimento econômico, acoplado a ele um outlet, dentro do Distrito Federal, para a gente movimentar isso, trazer mais empresas e levar as empresas que estão aqui mal condicionadas, com espaço inferior à sua necessidade. Então, isso vem aí também. A gente hoje tem até uma reunião aqui, a gente vai discutir sobre isso. Quero mais uma vez fazer alguma coisa para o Brasil. Isso aí. E vai dar certo. Se Deus vai dar quiser, tem que dar certo. A gente vê, eu briguei muito com o estado de Goiás, quando o presidente do sindicato, que eu defendia Brasília, defendia o meu setor, e Goiás puxando para lá. E o Ministério Público do Distrito Federal é federal, e de Goiás é Estadual. pago pelo Estado. Estadual. Ora, é uma briga ruim para nós aqui, né? Porque o estadual, o governador chama, controla ali e tal. E o federal, o presidente da República, não tem nada a ver com isso aqui, né? Então, mas conseguimos fazer bastante coisa e até hoje sobrevive e por conta de incentivo criado ainda na minha gestão, que hoje tem uma lei chamada Lei 5.005, que beneficia não só o atacado, como vários partidos do varejo. Muito bem, vamos voltar ao Rafael, porque além da Castrol, além dos postos de gasolina, você tem hoje também base na hotelaria, né? E na energia fotovoltaica. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Rafa. Então, lá atrás eles tinham umas áreas adjacentes aos postos, né? Eles ficaram na dúvida do que fazer, né? Então eles Sim. montaram um hotel Colorado lá em cima, que na região onde não tinha nada parecido, era a vista mais bonita de Brasília, né? Ainda é, né? Sim. Tanto é que a torre digital Foi feita lá, né? Que tem uma vista maravilhosa. E o motel Parkway, na saída sul, né? Então eles queriam uma coisa na saída sul e na saída norte, né? Sim. Então, foi feita essa parte desses motéis, né, em Brasília, e que até hoje estão funcionando com muito sucesso ainda. E a gente começou com a parte de energia fotovoltaica também, né, com essa modalidade de locação de equipamentos, né. A gente tem hoje mais de 100 empresas atuando junto com a gente nesse segmento. Isso é o futuro, né, Rafa? É o futuro da energia, né? Futuro da energia. Que maravilha. A longo prazo, a economia é brutal. Assim, Sim. tá? E a energia limpa, né? E o Brasil não tem ficado para trás, não, né? O Brasil tem investido pesado na energia fotovoltaica também, né? Aqui, você para ver, na Alemanha, você tem, às vezes, tem época do ano que você tem 4 horas de sol. Sim. Aqui você pega, que você tem menos sol, você tem 12. 12 né? horas de sol. Pega a cidade de Fortaleza mesmo, amanhece 4 horas da manhã, Com sol pesado. Absurdo, né? E vento à noite. Sim. Então, é um país abençoado, né? Sim. O Nordeste inteiro, o Centro-Oeste aqui também, Sim. a incidência Solar é altíssima, né? Maravilha, viu? Meu amigo. Nós somos abençoados. Brasília, o Centro-Oeste todo, né? Aliás, viva Juscelino, né? Porque a visão, né? Nossa, Teve uma visão assim inteligente Vamos demais, né? combinar, o homem, há 65 anos atrás, 66, né? Não, bem. Na verdade, ele falou, isso foi em 64, 56 que ele promulgou, falou Pois que ia é, construir, né? Então Sim. o cara, Construir a capital. 70 anos quase. Rapaz, Não é brincadeira, não. hoje, para construir um bairro aqui, você falou isso. Não, você falou um novo bairro, né, que é o Jockey Club. Jockey Clube. Aquilo está há 1 ano e meio dependendo de liberações de empresas do governo. Espera aí, que coisa impressionante. Não é? E é burocrático, né, Rafa? Felipe, é bem burocrático a questão de construção, né, E cara? aí vai para o IFAM mexe. Ah, pelo amor de Deus. Enfim. Né? É isso mesmo. Maravilha. Fábio, nós já chegamos aqui a mais de 40 minutos nesse bate-papo aqui, sensacional.
Agradecer aos amigos aqui pela presença, né, de estar aqui. A presença do seu Antônio aqui também, né, que tanto nos engrandece aqui por estar aqui com a gente aqui hoje. Né, e deixar as considerações finais para você, meu amigo. E eu pedir para vocês, cada um aqui, puder olhar para aquela câmera e deixar suas redes sociais, como é que as pessoas podem encontrar vocês também. Então vamos começar pelo Elcinho, faz as considerações Sim. e eu faço o fechamento. Amigo Na Elcinho. realidade, Fábio e Jorge, eu agradeço demais a gente trazer a nossa Felipe e o Rafael aqui para falar um pouco da nossa empresa, né? Eu acho que a gente tem que falar mesmo, tem que contar essas histórias, Sim. né? Que a gente não, como a gente não escreveu o livro, a gente tem que falar um pouquinho. E agradeço demais o convite. E estamos aí à disposição, nossa empresa está aberta para todo quem quiser conhecer. E só agradecer mesmo. Rafael. Bom, também só agradecer o Fábio, Jorge. Obrigado. Parabéns pela audiência aí. E esse programa pode ter certeza vai ser um sucesso, viu? Sim, sim. Com 2 apresentadores desse porte aí. Obrigado, Pode ter Rafael, certeza, obrigado. Vai ser muito bacana. E convido o pessoal também, coincidência, meu pai, Antônio Matias, e o Elcio Cascão, na plataforma da Claro, né, da NET, tem lá um documentário que chama BSB 60. BSB Inclusive, 60. O Felipe é um dos produtores lá. E tem os dois contando a história deles chegando em Brasília. Tem mais ou menos 50 minutos, né, cada episódio. Que legal, Tem que legal. Tem de todos os pioneiros aqui de Brasília. Então é muito bacana assistir. É uma aula de Brasília, né? Então eu recomendo para quem quiser ver mais um pouco sobre Brasília, de empreendedorismo. Tem esse viés empreendedor, entendeu? Então é muito, muito bacana. Então, isso é que vocês têm que propagar mesmo, porque eu sou amigo do seu pai, não sabia disso, não é? Então tem que, sabe, que eles, eu sei, eles eram mais comedidos na forma de viver. Seu pai quase virou um ermitão, sumido para lá, né? O Antônio já participa um pouco mais, seu pai já é mais elite, já mais elitizado e tal, já participa mais. Mas os outros não aparecem, não gostam e tal. E eu acho que isso tem que propagar, repito, não é para si, para nós, para os outros, mostrar o que faz. Felipe Matias. Queria agradecer também o convite que foi feito, Fábio, Jorge, Obrigado, Rafael, Elcinho. E passou tão rápido, né? Pô, 40 minutos, foi 5 minutos. Esse foi 5 minutos de bate-papo. O papo foi tão legal, tão agradável. E deixar esse convite que o Rafael fez para assistir essa história, esse documentário realmente é bem interessante. A gente escolheu... Ele tá na net, tá na net, claro, né? No YouTube também. Tá no YouTube também. Vou mandar pro... Certo. Nota aí. A gente vai colocar aqui no canal aqui também. Legal, vale a pena assistir. Sim. São 20 pioneiros e focado nisso, empreendedorismo. Porque quando se fala de Brasília, vocês que são brasileiros, vocês já passaram Sim. por isso. Você chega em qualquer lugar, o pessoal, é Brasília. É verdade. Político, acho que tudo é funcionário público. Não, muito pelo contrário. É verdade. Tem muito empresário que vocês estão mostrando até, fazendo com muita maestria isso. Muitos. E lá a gente colocou 20 empresários que chegaram no começo, contando sua história. Uma pena que alguns já até se foram de Sim. lá para cá. Mas são histórias muito bonitas. Pastelaria Viçosa, o pessoal da Brasal, a gente, e alguns outros casos. Vale a pena assistir. Vamos assistir com certeza. E parabéns. pelo Tiãozinho podcast falou de da vocês. pastelaria Viçosa. Sim, o Tião também, né? Tião também. Tião Padeiro. Tião Padeiro. Deus o tenha também. E tantos outros, né? Eu me lembro, às vezes, eu fico lembrando do Maninho da Lotérica. Você lembra disso? Não? Lembro demais. Quer dizer, de vez em quando... Sou muito amigo do filho dele. Eu também, do crioulo, né? Então, são memórias assim que a gente... E a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais saudosista também, né? A gente isso fica, mesmo. né? Começa É a brilhar vida, os né? olhos, A né? vida Fala, vai passando. A gente Hoje foi até engraçado, a gente está vindo lá do LID e eu encontrei com o Osório Edeno, nós encontramos com ele, né? Tá vivíssimo, né? Um pouquinho de dificuldade de locomoção, mas vivíssimo. Chega, Fábio, abraça assim. Por quê? Conhece há 50 anos. Então a gente fica feliz. E eu ainda disse para ele, falei, Osório, você é doido. Poucos dias eu peguei você no Gilberto, que eles tomam um café todo dia ali, né? Ele, o Gilberto, o Gilvan, É a turma, Paulo, aquela turma dele do 90 acima, né? E eles tomam um café lá e 4 horas da tarde ele sai. Aí sai o Osório, pega o carro dirigindo, com 95 anos. Peraí, é botar em risco a cidade toda. Ele não está preocupado com ele, não. Ele bota em risco. Mas olha, quero agradecer muito a vocês.
Para mim foi uma alegria tê-los aqui conosco nessa bancada. O Elcinho, amigo querido, Felipe Matias, o jovem Felipe, do qual eu sou tio, e achou uma beleza, mantém isso. E Rafael, muitíssimo obrigado. Meu amigo George. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Paula, meu amigo Eduardo e todos que nos hoje acompanham. Antônio Matias, meu Sim. querido amigo, veio prestigiar não só os Que honra, mas viu? é uma honra para a gente tê-lo aqui. Uma honra. Um grande abraço a vocês. Muitíssimo obrigado. Espero contar com vocês, daqui mais alguns dias, para a gente novamente dar uma ilustrada em Brasília. Eu tenho certeza que vocês daqui 6 meses, por aí, tem muito mais coisa para nos contar. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Agradecer aqui a presença do senhor Antônio Matias. Muito obrigado pela presença aqui. Nos honra muito receber o senhor aqui na nossa casa. Nosso amigo Fábio Varela, da TV Senado. Daniel, da TV Senado também. Agradecer a todos aqui pela presença. E agradecer a você que assistiu esse programa aqui. Passou tão rápido esse bate-papo com os amigos aqui, né, da Rede Cascol. A gente só tem a agradecer como brasiliense. Agradecer essa família por ter ajudado tanto Brasília no começo, né, Fábio? A gente só tem a ser grato por essa família, tá? E aí, pedir a você que se inscreva no canal Voz de Brasília, Política e Negócios. Digita lá no YouTube Voz de Brasília. Deixa seu like, se inscreve lá no canal. E até quinta-feira, né, Fábio? Quinta-feira a gente tem um novo programa. Assista o nosso programa também, que o nosso programa vai ser ao vivo, o nosso próximo programa. Tá certo, pessoal? Obrigado e até mais. Tchau, tchau.